Participarão online deste painel André Luiz Monteiro, of Counsel, no escritório norte-americano Queen Emanuel, filial de Londres, Visiting Scholar na School of International Arbitration at Queen Mary, na Universidade de Londres, Junior Academic, Visitor da University of Oxford, doutor em 2017 e mestre em 2018 em Direito pela PUC de São Paulo, bacharel na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também participará online deste painel Domênico Di Pietro, praticou arbitragem comercial e de investimento internacional com empresas internacionais líderes por quase 25 anos em jurisdições tão diversas como Itália, Inglaterra e País de Gales, Japão e Estados Unidos. Suas áreas de especialização incluem energia, investimento estrangeiro de joint ventures, arbitragem internacional, petróleo e gás, esportes e construção. Também participará online deste painel Ana Maria Ordonez Puentes, líder da Agência de Defesa Jurídica Internacional da Colômbia, desde 2017. Nos últimos anos, ela liderou o trabalho da agência para consolidar o que tem sido um modelo de defesa bem-sucedido em 19 disputas internacionais de investimento e integra a delegação colombiana que participa do grupo de trabalho da UNCITRAL 3. Com a palavra, o moderador deste painel, José Carlos Magalhães. Deixa eu ver qual é a ordem. Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos agora desta sessão. Eu estou sendo moderador, estou sem um programa aqui, não sei quem é o primeiro a falar. Doutor André Luiz Monteiro, que está em Londres. Quem? André Luiz Monteiro. Doutor André Luiz Monteiro é que vai abrir, é o primeiro painelista, o primeiro expositor. E com a palavra para o doutor André. Vai ser por meio virtual, pelo que eu estou vendo. Olá. Estão me ouvindo bem? Não está vendo a imagem, mas estamos ouvindo. Agora acho que estão vendo a imagem, imagino. Perfeito. Para mim, ótimo. Eu enviei alguns slides, professor Magalhães, que eu não sei se poderiam ser exibidos para a plateia. Só um minutinho que eles já vão colocar, André. Tá ótimo, obrigado. É isso, acho que agora todo mundo está vendo os slides, né? Imagino. Importante. Bom, então, acho que podemos começar, né? Eu sei que para cada palestrante foi alocado um tempo de 15 a 20 minutos. E eu vou tentar fazer o possível aqui para terminar em 15 minutos e dar mais tempo para os meus colegas e também para eventuais discussões, né? Primeiro, eu quero, evidentemente, agradecer o convite que foi feito, né, pela Escola Superior da AGU, em nome da Rita Nolasco, minha amiga, e também da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIERP, em nome da Lilian, que também é minha amiga. Também queria fazer um agradecimento especial à UNEA da AGU, nos nomes da Paula Butti e da Aristeia, pelo convite. Queria
queria deixar registrado aqui meu prazer de estar dividindo esse painel com o professor José Carlos Magalhães, com o Dr. Domênico de Pietro, a doutora Ana Maria Ordonez Puentes e com a doutora Adriana Noemi Pozzi, também todos os meus amigos, todos que eu conheço há bastante tempo. Queria também fazer um agradecimento à Rita Nolasco, à Paula Butti, à Aristeia Totti e ao César Pereira Guimarães, com quem eu bati um papo antes desse evento para entender quais seriam os tópicos, né, que seriam mais interessantes para a gente debater hoje, né? Então, agradeço muito as sugestões que foram dadas, né? Esse painel é um painel de casos de arbitragem internacional envolvendo o Estado e direito comparado, né? Que é um tema interessante de ser discutido no Brasil, porque, em geral, quando se fala de arbitragem envolvendo Estado, em outros países se fala em arbitragem de investimento e não de arbitragem comercial em que um Estado é parte, né? E o Domênico, que é o próximo a falar, ele vai tratar de algumas proteções substantivas que são conferidas na arbitragem de investimento aos Estados, né? Então, a gente achou que seria interessante, como esse tópico ele não é conhecido da grande maioria, eu diria, dos advogados brasileiros, e eu acredito também não tão bem conhecido dos advogados públicos brasileiros, a gente combinou que seria interessante que alguém, talvez o primeiro painelista, explicasse basicamente quais são essas diferenças, né? Quando é que é uma arbitragem internacional, quando é que é lei de investimento, quais são as diferenças, como é que o Brasil tem moldado a sua arbitragem com a administração, e aí, a partir disso, a gente pode aprofundar um pouco mais na nossa conversa, tá? Então, acho que uma ideia, digamos, inicial, mas fundamental para a gente entender bem os próximos passos, é a gente ter certeza do que é arbitragem internacional, né? Toda vez que a gente está em eventos, né, o pessoal enche a boca, né, para falar, né, que está numa arbitragem internacional, né, que na arbitragem internacional se faz isso, se faz aquilo, né? Então, vira quase que um slogan, né, arbitragem internacional. Mas se discute pouco o que é, né, quando é que uma arbitragem passa a ser internacional, né? E, enfim, existem vários critérios debatidos, né, pela doutrina, mas um dos critérios que tem prevalecido são aqueles adotados pela lei modelo da UNCITRAL, né? E pela lei modelo da UNCITRAL, uma arbitragem ela é considerada internacional quando as partes dessa arbitragem ela possuem os seus centros de negócio em diferentes estados, né? Então, por exemplo, uma arbitragem entre uma empresa sueca e uma empresa inglesa vai ser uma arbitragem internacional, né? Mas também não é só nesses casos, né? Pode acontecer também de que essa arbitragem ela tem alguns elementos dela conectados ao exterior. Isso vai fazer dela uma arbitragem internacional. Então, por exemplo, quando a sede da arbitragem é num lugar diferente de onde são os centros de negócio das partes, isso vai fazer com que essa arbitragem seja internacional. Ou então, quando o lugar em que se precisa executar a obrigação daquele contrato, ele é um lugar que não é no mesmo lugar onde está o centro de negócios das partes, né? Ou então, quando a matéria daquela transação comercial ela é mais conectada com um lugar que não é o mesmo onde as partes têm o seu centro de negócios. Toda vez que isso acontece, se diz que essa arbitragem ela é internacional,
né? Ela não é uma arbitragem doméstica, ela é uma arbitragem internacional. Além dessa distinção, tem a distinção entre a arbitragem comercial e a arbitragem de investimento, né? Muitas vezes se usa a arbitragem, a noção, o nome, né, a expressão arbitragem de investimento, para se referir de maneira um pouco mais genérica, eu diria, a qualquer arbitragem que envolve algum investimento em algum país. Essa é uma maneira um tanto quanto genérica, né, de usar a expressão. Mas, normalmente, quando se usa essa expressão de investimento, se usa num contexto muito específico. E se usa num contexto específico que não existe no Brasil. Não. Então, quando se fala em arbitragem de investimento, está se referindo a uma arbitragem e que tem como fonte tratados bilaterais de investimento ou tratados multilaterais de investimento. A fonte da arbitragem de investimento são tratados bilaterais ou multilaterais de investimento. E esses tratados, eles são assinados entre países, né? São tratados, né? São tratados assinados entre países. E toda vez que uma empresa de um país vai fazer um investimento em outro, e esses países assinaram um tratado bilateral de investimento ou fazem parte de uma convenção multilateral de investimento, uma eventual disputa entre esse investidor e aquele Estado vai se dar por arbitragem de investimento se o tratado especificamente tiver alguma previsão a esse respeito, né? Tem algumas diferenças assim, básicas, né, entre o que se chama de arbitragem de investimento e o que se chama de arbitragem comercial, né? A primeira delas, que eu já mencionei rapidamente, é que na arbitragem de investimento você sempre vai ter como partes, de um lado, um Estado soberano, que foi aquele Estado que recebeu o investimento, e do outro lado, a parte privada, o investidor, que é quem fez o investimento, né? Então, essa é uma diferença bem básica. Na arbitragem comercial, normalmente são duas partes privadas, né, que assinaram um contrato. Na arbitragem de investimento, não, vai ter sempre a presença de um Estado soberano. Além disso, o debate na arbitragem de investimento, ele é um debate, o debate de direito substancial, o debate de mérito na arbitragem de investimento, ele é um debate a respeito das garantias estabelecidas naquele tratado bilateral de investimento ao investidor, né? Então, os tratados, eles têm determinadas garantias, direitos que são outorgados ao investidor. Então, basicamente, não é arbitragem de investimento, são essas garantias, esses direitos que são discutidos, né? Então, não é exatamente uma disputa sobre uma cláusula contratual ou outra, é mais sobre como os direitos e garantias daquele investidor foram afetados por alguma atuação daquele Estado que recebeu o investimento, né? Uma outra característica importante que distingue bastante a arbitragem de investimento da arbitragem comercial é que, em especial nos casos em que essa arbitragem de investimento é sujeita ao regime do ICSID, é que essa arbitragem de investimento ela é completamente deslocalizada, né? Ela é completamente desassociada daquele país, né? Então, por exemplo, numa arbitragem de investimento, as cortes locais, elas não assumem nenhum papel de supervisão dessa arbitragem. É o contrário da arbitragem comercial. Na arbitragem comercial, você sempre tem uma sede, e as cortes dessa sede é quem detém o poder de supervisionar essa arbitragem, né? E aí, seja para conceder medidas de urgência quando o tribunal não está constituído, seja para julgar a ação de anulação da sentença arbitral, seja para efetivar uma medida de urgência concedida pelos árbitros, enfim, tem todo esse papel de supervisão das cortes locais na arbitragem comercial. Na arbitragem de investimento, em especial submetidas ao ICSID, esse papel não existe. O Poder Judiciário local não exerce papel nenhum nas arbitragens de investimento. Isso também é uma diferença bem significativa, né?
E aí alguém pode perguntar, né, enfim, talvez as pessoas com menos familiaridade com a arbitragem de investimento vão dizer, bom, tá bom, você mencionou que normalmente nas arbitragens se discute essas garantias e direitos previstos nesses tratados, mas o que são essas garantias, esses direitos, né? Bom, tem alguns, né, algumas, né, e elas variam de tratado para tratado, mas basicamente se pode dizer que há uma garantia, né, que proíbe, né, expropriações. O investidor tem o direito de não ser expropriado, né, pelo aquele Estado, tem o direito de ser tratado com equidade e justiça, proteção e segurança também, que o Estado que recebe o investimento ele tem que garantir proteção, garantir de não ter um tratamento discriminatório em relação às empresas locais, né? O investidor estrangeiro tem que ter o mesmo tratamento do investidor doméstico, não pode ter nenhum privilégio por parte do Estado. Então, essas são algumas das garantias, dos direitos que normalmente estão previstos. Isso não é uma realidade no Brasil, né? E talvez a gente possa passar para o segundo slide. Isso não é uma realidade no Brasil. E por que não é uma realidade no Brasil? Primeiro, porque o Brasil ainda não é membro da Convenção de Washington de 1965, que é a convenção que estabelece o regime do ICSID, né? Boa parte das arbitragens de investimento elas estão sobre a moldura do ICSID, né? O ICSID é uma moldura processual, né? Basicamente, se a gente tivesse que comparar com a arbitragem de comércio, seria a instituição de arbitragem que organiza a arbitragem. Boa parte das arbitragens de investimentos são feitas sob a supervisão, enfim, do ICSID, que é uma instituição vinculada ao Banco Mundial. O Brasil não é signatário, então essa moldura processual não existe, né, para partes brasileiras. Mas, além disso, e é o mais importante, o Brasil ele sempre tomou como decisão política não celebrar, ou melhor, não ratificar nenhum tratado bilateral de investimento que contivesse um mecanismo de disputas entre o investidor e o Estado, né? Então, o Brasil ele já celebrou 27 tratados bilaterais de investimento, né? Já celebrou com Portugal, com Chile, com Suíça, com Dinamarca, Alemanha, com Reino Unido, vários. Mas só 2 deles foram ratificados pelo Congresso Nacional, um com Angola em 2017 e um com o México em 2018. E nenhum desses 2 tem mecanismo de resolução de conflitos entre o investidor e o Estado brasileiro, né? Então, assim, a arbitragem de investimento é uma realidade que ela não existe no Brasil, né? O que é uma exceção se for comparada a posição brasileira com a de outros países mais ou menos na mesma circunstâncias brasileiras. Então, se você for comparar o Brasil dentro da América Latina, a Colômbia tem mais de 10 tratados bilaterais de investimento assinados, o Peru tem mais de 30, o Chile tem mais de 40. Os outros países latino-americanos, eles seguiram esse caminho. A mesma coisa se for comparar o Brasil com os outros BRICS, né? A China tem mais de 40 tratados bilaterais de investimento assinados, a África do Sul mais de 20, a Índia mais de 50. O Brasil seguiu um rumo próprio, né? Seguiu o rumo que não é o de assinar tratados bilaterais de investimento. Há um debate muito grande, né, até entre economistas, se isso, de alguma maneira, né, se assinar os tratados bilaterais de investimento, se aderir à Convenção de Washington, se isso atrai mais investimento para o país ou não atrai mais investimento. Tem pesquisas mostrando as duas coisas, então não me parece que é uma resposta assim, tão definitiva, né? O que eu acho muito complicado sempre dessas pesquisas é porque nunca é possível avaliar o que se deixou de receber de investimento pelo fato do Brasil não oferecer essas garantias aos investidores estrangeiros, né? Você consegue avaliar que, olha, o Brasil recebeu não sei quantos
bilhões de dólares em investimento estrangeiro no ano passado. Você consegue avaliar. Mas você não consegue avaliar o que a gente não recebeu, né? Ou a que custo a gente recebeu esse investimento, né? Isso é algo muito difícil de avaliar e acho que escapa um pouco dessas pesquisas, né? O que a gente desenvolveu, e aí talvez valha a pena avançar para o próximo slide, foi uma espécie de arbitragem de investimento a brasileira, eu diria, né? Que é o Estado brasileiro como administração pública, né? Não como um Estado soberano, mas como o ente público interno, participando de arbitragens comerciais, né? Porque as arbitragens que a administração pública participa no Brasil não são arbitragens de investimento, né? Nesse sentido, né? Que eu acabei de mencionar, são arbitragens comerciais. E há várias previsões, como vocês têm ciência, na lei de arbitragem brasileira e também em leis específicas a respeito de arbitragem na administração pública. Muitas dessas leis têm alguns requisitos específicos, né, que eu diria que tornam essas arbitragens bastante domésticas, né, eu diria. Então, há exigências de que o direito seja brasileiro, de que a sede seja no Brasil, de que o idioma seja o português. Isso torna todas essas arbitragens na administração pública muito domésticas. O que talvez seja uma questão a ser refletida, e aí a gente pode passar para o próximo slide, é quando isso não acontece, né? Quando a gente tem uma arbitragem envolvendo entes públicos brasileiros, portanto, uma arbitragem no estilo comercial, já que a gente não tem arbitragem de investimento, então, no estilo comercial, mas com entes públicos, esse contrato assinado, né, entre a parte privada e o ente público brasileiro, ele contém elementos estrangeiros, né? Então, ele, por exemplo, contém uma cláusula compromissória elegendo direito estrangeiro, ou então fixa na sede no exterior, e aí a gente se depara com esse questionamento, né? Não é algo muito comum, mas também não é impossível. Talvez as pessoas lembrem que durante a pandemia o Ministério da Saúde assinou um contrato com a Pfizer para fornecimento das vacinas. Esse contrato se tornou público, né? Ele é acessível hoje na internet, qualquer um pode encontrar. E nesse contrato havia previsão de arbitragem com o Estado de Nova York, sede de Nova York, né? Então, assim, não é muito comum, mas não é impossível, né? Isso já está acontecendo e já faz parte da realidade. Eu não vou dizer agora se eu acho isso, se eu acho essas opções válidas ou não. Talvez a gente possa debater isso com o time todo no Q&A Question, no momento de perguntas, né? Potenciais problemas também que existem nessa arbitragem de investimento a brasileira que a gente inventou e como é que a gente pode enfrentá-los e melhorá-los. E talvez como que a arbitragem de investimento, a própria arbitragem de investimento, possa nos ajudar a resolver alguns desses problemas que nós temos na nossa arbitragem envolvendo entes públicos, né? A arbitragem de investimento, como eu disse, ela não é uma realidade no Brasil, a gente não tem tratado bilateral de investimento ou multilateral com essas previsões, mas existe uma prática no mundo e que, no fundo, ela está relacionada à participação do Estado na arbitragem. Então, talvez, muito do que foi construído para solucionar problemas que existem na arbitragem de investimento possa ser, com algumas adaptações, aproveitado para a gente resolver problemas que existem na arbitragem que eu chamo de investimento à brasileira, né? Ou seja, arbitragens em que o Estado brasileiro, os entes públicos brasileiros fazem parte, mas não são arbitragem de investimento. Eu estou alcançando 20 minutos aqui da minha exposição, esse é o máximo que nos foi dado. Eu vou encerrar por aqui e espero poder debater mais e mais profundamente no momento das perguntas. Muito obrigado, professor Magalhães. Com o senhor novamente.
Muito obrigado, doutor André. A exposição é bastante provocativa e seja uma série de considerações. Eu vou, nessa qualidade de moderador, fazer apenas algumas observações que talvez não esteja bem dentro do contexto que foi explanado, mas é o que o tema sugere. Primeiro, é a própria noção de arbitragem de investimento. São conceitos muito estranhos para mim, porque arbitragem é um meio de solução de controvérsias em matéria processual. Investimento é matéria de direito material. Investimento, matéria societária, matéria contratual, esse é o cerne da relação jurídica entre as partes. O fato de ser investimento ou não ser investimento é irrelevante, porque nós estamos tratando de um sistema de solução de controvérsias, que tem por objeto pode ter diversos temas. A arbitragem de investimento pode ser, porque não é arbitragem contratual. É a mesma coisa. O risco que nós estamos correndo com esse tipo de enfoque é cair na mesma armadilha do processo civil. Nós temos uma ação de conhecimento, tem ação de ação cautelar, ação monitória, ação de execução. Nós não temos isso na arbitragem. A arbitragem se regula pela vontade das partes. São as partes que estabelecem as regras de processo, não é o Estado. O outro ponto, a respeito dos tratados de investimentos. O Brasil assinou 12 tratados e não foram ratificados, e com razão. Porque o que atrai o investimento estrangeiro não é o tratado, é a ordem jurídica brasileira. O Brasil tem, desde 1962, uma lei, a Lei 4.131, que foi mudada agora, em 2001, que autoriza e assegura o ingresso e o retorno do capital estrangeiro, assegura o pagamento dos juros e outros direitos, assegura o retorno, repatriação. Estamos falando de 1962. O Brasil passou de 62 até hoje por governos autoritários, por diversos governos, teve uma moratória, a lei não foi mudada. O que importa para o investidor não é o sistema de solução de controvérsia. O investidor não investe num país para brigar. Ele investe num país que tem uma segurança jurídica. E isso o Brasil tem. Agora, na recente lei que foi publicada, agora em 2021, tem uma norma que ratifica a norma de 1962, que diz que os investimentos estrangeiros terão o mesmo tratamento do investimento nacional, que é o cerne desses tratados de investimento estrangeiro. Esses tratados todos que foram assinados com base na lei modelo da OCDE têm por objeto assegurar a não discriminação, a não expropriação sem pagamento de indenização. São os dois vetores, porque houve um movimento no passado, a tentativa de estabelecer a nova ordem econômica internacional, que estava fora de foco. O Brasil nunca fez isso. O Brasil tem um histórico de honrar os tratados, de modo que o que atrai um investimento estrangeiro não é a arbitragem, não é o meio de solução de controvérsias. O que atrai é a segurança jurídica. E essa segurança jurídica o Brasil tem, sempre deu. Eu só fiz essa observação paralela em relação à excelente exposição do doutor André. Eu encerro por aqui e já passo a palavra, então, para o doutor Domênico Di Pietro, que vai também falar para o meio virtual. Se puder nos ouvindo, está com a palavra, doutor Domênico. Thank you. Thank you, Professor Magallanes, and good afternoon, everyone. Before even I express my gratitude for giving me an opportunity to be here with you today, I need to apologize for not being able to speak your language, which is
one of my favorites and the best sounding language on this planet. And one of my regrets is not being able to master Brazilian Portuguese. And so I will rely on your patience and I hope you will let me speak English today. So I'm grateful for this opportunity to share the debate at this excellent event. And I would like to also praise the organizers for identifying such a very interesting topic. And I'm very grateful also for giving me an opportunity to share this panel with amazing colleagues. And today I would like to share with you a few thoughts concerning the application of comparative methodology. And in doing this, I'm particularly grateful to my colleague, Dr. André Monteiro, and also to you, Professor Magalhães, because a couple of things that you said are particularly relevant to the 2 or 3 thoughts that I would like to put on the table and for discussion, especially what you said in terms of what actually draws foreign investment, whether it's what is I think you described as a legal certainty, legal stability of the legal system. Is not so much the treaty that attracts foreign investment, but it's the ability of a foreign investor to rely on a reliable, on a credible legal system. But that is certainly true when it comes to Brazil, with a very well established legal system, but may not be true of other countries with a less structured and a less stable or tested legal system. But generally, also liked your reference to the issue of national treatment, because that is one of the issues that I would like to discuss with you. So I would like to share a few thoughts concerning the application of comparative methodology in foreign investment protection and foreign investment arbitration. To be clear, I'm not discussing the role of comparative law proper in international arbitration, particularly in investment arbitration, but rather the comparative dynamics necessary to identify scope and objective of certain international treaties for the protection of foreign investments. And we already heard from Dr. Monteiro that states enter into bilateral or multilateral treaties to encourage and protect investments coming from abroad. And under those treaties, contracting states agree to provide certain protections to the investors coming from other countries. Within the same treaties, states also provide, in the majority of cases, with the possibility to settle disputes arising out of a treaty before a neutral arbitral tribunal. And this is one of the distinctive features of investment protection that developed mainly over the last 30 years. An investor-state dispute resolution, an arbitration between a private party, a foreign investor, and a state, is a novel feature of public international law, in the absence of which foreign investors could not have their dispute, and actually could only have their disputes with a state either settled before the domestic courts of that state or through diplomatic protection, which may or may not be exercised by the state of nationality of the foreign investor. This is a remarkable feature that could be described as the privatization of public international law. Now we are seeing some kind of retraction of that trend, but this is a topic for another day, maybe.
Now, going back to the comparative methodology, this methodology is very much alive in this field because there are currently over 3,000 bilateral investment treaties for the protection of foreign investment. And many, and also some rather successful multilateral treaties providing for similar obligations and dynamics. One interesting thing that is very important when it comes to understanding the role of comparative methodology in investment arbitration is that disputes settled through bilateral or multilateral investment treaties are outside a well-defined system of law, such as domestic jurisdiction, and therefore recourse to comparative knowledge is inevitable, is truly compelling. As we have heard already today, Brazil sits in a very interesting position in this respect because it has entered into a remarkable number of bilateral investment treaties, but it only has ratified 2 of them, and rather recently. And in those 2 treaties, which are, if I'm not mistaken, is one with Congo and one with Angola, the contracting parties agreed to provide certain protections to foreign investors, but did not agree to settle dispute, any dispute that might arise between the foreign investor and the host state to arbitration to be brought directly by the foreign investor. Instead, the treaties provide for some kind of a state-to-state means of dispute resolution. Even that arrangement, and now we go back to the international situation, not just limited to the treaty policy carried out by Brazil, even that arrangement doesn't remove the need to carry out analysis based on comparative methodology. Indeed, comparative methodology can be used in several respects, including the Brazilian treaties, and I will focus on 2 of them today. The first one deals with the identification of the scope of protection, where the use of comparative methodology can be regarded as necessary and actually as mandatory. The most obvious example of this feature is the application of the most favored nation clause and the national treatment clause that can be found under most treaties. The most favored nation clause is a provision under a treaty where the contracting parties agree not to treat the investor of the other party in a way that is less favorable than the treatment that the 2 states provide to the investors of a third country. The national treatment clause is effectively more or less the same. It's the provision by which states promise not to treat foreign investors less favorably than they treat their own nationals. An example of MFN, most favored nation clause, can be found in the Brazil-Angola BAT under Article 11, paragraph 7, according to which each party guarantees to investors of the other party treatment no less favorable than that accorded, and this is an important phrase, in similar circumstances to its own investors or to investors of a non-contracting party. So we have the MFN, most favored nation, and national treatment clause here. But the very important passage in this provision, which we can find in many international treaties, is the definition or is the qualification that the treatment must be, that is to be taken into account to establish whether the state has complied with the MFN or national treatment clause, is that we need to look at similar circumstances. And that is the justification for the methodology that we are discussing here, the comparative methodology. And of course, both most favored nation and national treatment clauses are relative obligations.
Unlike other obligations that we find in bilateral investment treaties or multilateral treaties for the protection of foreign investors and foreign investments, it's not possible to have an absolute self-standing definition of the content of the no less favorable treatment to be granted without assessing other treaty obligations. Everything will depend on what is granted to investors of other nationalities and their investments in the same situation in the host state. It is frequently said that scope and reach of most favored nation clause and national treatment clause depend on the actual wording of each clause. Of course, this is obviously true. But as far as the comparative methodology is concerned, the proper interpretation of a relative standard requires that the treatment afforded by a host state to foreign investors can only be appropriately compared if they are in objectively a similar situation. So that is the first effort that we should be doing when we look at the enforcement of MFN and NT provisions. And MFN and NT share the same comparison requirements. And tribunals have used a variety of criteria for comparison depending on the specific facts and the applicable law of each case. Normally, the common denominator is the same subject matter and to an extent the same business sector, even though a degree of flexibility is normally exercised in that respect to take into account the peculiarities of each case. One clarification about the general reach of MFN clauses. It is important to bear in mind the so-called ejusdem generis rule, according to which an MFN clause can only be used to import from a third treaty treatment that already exists in the basic treaty. So I cannot use MFN, most favored nation clause, to import from another treaty a protection, a treatment that does not exist in the first place in the treaty covering a specific investment or a specific investor. So it should be impossible to import a protection if that protection does not exist. So the condition for importing more favorable provisions is that the protection exists in the basic treaty and that the same provision exists under a different treaty, but in a more favorable form. And this principle has been applied in many investment arbitration cases. And in the award on jurisdiction in Rawat versus Mauritius case, you can find what I believe to be possibly the most effective catchphrase to describe the application of this rule, the ejusdem generis rule. And it says, paragraph 187, matters, protection, cannot be bettered by virtue of MFN. Treatment of matters may, in accordance with the wording of each relevant MFN clause. So, MFN and NT requires comparing standards, but we should always bear in mind that not all standards apply to all different situations, and there should always be a thread, a line of reasoning, including the ejusdem generis rules, that should guide arbitral tribunals in running this comparison. And the second aspect entailing comparative analysis is where investment tribunals rely on the jurisprudence of other courts and tribunals. As I already mentioned, investment tribunals operate outside of a structured jurisdiction and are not affected by any binding precedents. So they are self-standing adjudicators. However, they do not exist in a vacuum, and a degree of cross-fertilization
coupled with a natural aspiration to a degree of consistency in the adjudication of similar disputes, bring about the reliance on the decision of other tribunals. And this comparative analysis is often carried out by looking at the findings of other international courts and tribunals dealing with similar disputes, or dealing with the settlement of disputes based on similar legal principles. The task here is equally challenging because arbitral tribunals must apply a comparative analysis considering the inevitable differences that characterize other disputes. And of course, other disputes are settled under the provisions of a different treaty between different parties, and take into account state conduct that was carried out under completely different circumstances. But there are at least 3 well-defined sources of reference for investment tribunals that, the jurisprudence of the last 30 years have identified. And the first one is, of course, the pronouncement of the International Court of Justice, which pursuant to Article 38 of the ICJ statute, as well as the rules governing the ICJ's predecessor, the Permanent Court of International Justice, form public international law. And 2 examples are emblematic in terms of the reliance and importance of the case law of the ICJ. The first one is with respect to effective nationality. There is no arbitral award dealing with the issue of nationality or dual nationalities that has not relied heavily upon the ICJ decision in the Nottebohm case, a case between Liechtenstein and Guatemala from 1955. And the court in that case upheld the principle of effective nationality, meaning that the national must prove a meaningful connection to the state to which the investor claims to be a national. And also another important decision is the well-known factory at Ciozzo that was heard and decided by the predecessor of the ICJ, the Permanent Court of International Justice in 1927. And it was an early authority in many respects. But it's possibly the most important case when it comes to the issue of quantification of damages in investment arbitration, because the court issued a much-quoted dictum according to which reparation must wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in the absence of that state conduct, have existed. Now, before I move to the second main issue of reference, and we need to take into account, and sometimes parties do not do that when they plead in their cases, reference to the ICJ with respect to the Ciozzo factory or the Nottebohm case, is that, for example, the Nottebohm case was a case about diplomatic protection, so it was very specific to an issue of public international law. And also, when it comes to damages, the Ciozzo factory dealt with an issue of unlawful expropriation. That is not always the case when it comes to investment arbitration. So we always need to look at those cases, and we need to carry out our analysis, comparative analysis, with a pinch of salt. And the other source of analysis, of course, or reference, is the Iran-US Claims Tribunal, and which has been used
inter alia to define the concept of indirect expropriation in investment arbitration. And we know this was a special tribunal set up to deal with the claims of expropriation of US assets after the Iranian Revolution. One of the most cited cases is Starrett Housing Corporation versus Iran, where it was clarified that measures taken by a state can interfere with property rights to such an extent that these rights are rendered so useless, so that you have a measure tantamount to expropriation, even though the state didn't mean to actually take the property, or the legal title to the property is still with the original owner. So that we have a number of cases that developed on those earlier decisions that brought about the concept of creeping of indirect expropriation. And arbitral tribunals have also relied on human rights jurisprudence. And for example, in the case of Electrabel versus Hungary, relied on that, on a number of decisions of the European Court of Human Rights when it came to assessing the principle of proportionality, that the actions taken by the states should be judged, in relation to which should be judged. So there are many cases out there that demonstrate the heavy use of comparative methodology when it comes to investment arbitration. And comparative methodology is important in international arbitration, and particularly in the field of investment protection, where especially drafters of treaties during negotiation, or arbitrators and parties in dispute with respect to existing treaties must necessarily rely on the content and meaning of principles and rules developed under custom international law, other similar treaties of international law, and by different courts and tribunals. And this task is sometimes more complex than it looks, and reliance of external sources must be carried out considering the difference in scope, different facts, objectives, and parties that characterize other matters. But I'm cautious of the fact that I've taken maybe too much of the time that are being allocated to me. So I thank you for your attention. And of course, I'm here, I will be delighted to take any questions that there might be. Thank you very much, Dr. Domenico. It was very interesting, your remarks. I would like some comments about that. But at the pressure time, I have to pass already to the next commentator. Assim eu chamo a doutora Ana Maria Ordonez Fuentes, que é a nossa próxima palestrante. Muchas gracias. ¿Pueden oírme bien? Perfecto. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los organizadores de este congreso y a mis colegas de la Abogacía de Brasil por siempre tenernos en cuenta. Al igual que el anterior expositor, me quiero excusar con todos ustedes por no tener la capacidad de hacer esta presentación en portugués. Me han dicho que es mejor que la haga en español, pues es más probable que todos ustedes logren seguirme mejor. Así que intentaré hablar despacio y por favor no duden en detenerme si es que empiezo a hablar muy rápido, porque los colombianos tendemos a hablar bastante rápido. En línea con lo que ha sido comentado por mis compañeros copanelistas, este espacio lo voy a utilizar para contarles sobre la experiencia de Colombia con el arbitraje internacional de inversiones. Como directora de Defensa Jurídica Internacional en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, yo tengo a mi cargo
la defensa internacional de Colombia en 3 frentes de trabajo principales que tienen diferentes funciones. El primer frente son los arbitrajes internacionales de inversión, el segundo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el tercero es la Corte Penal Internacional. Muchos consideran que son frentes bastante distintos y que no tienen nada en común, pero la realidad es que hay un denominador común en estos 3 frentes de trabajo que tenemos que atender en Colombia, que es el derecho internacional público. Pues estos 3 escenarios de litigio internacional fueron habilitados por Colombia a través de acuerdos internacionales que han sido suscritos y ratificados por el país. En el caso de los arbitrajes internacionales de inversión, se trata de los 19 acuerdos internacionales de inversión que Colombia, a diferencia de Brasil, sí ha firmado, incluyendo una cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado. Por el lado del sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás acuerdos de protección que la complementan, y en el caso de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Además del derecho internacional público, estos 3 frentes de trabajo también tienen en común que la defensa que tenemos que hacer nosotros desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es respecto de medidas o decisiones adoptadas por cualquiera de las ramas del poder público y demás órganos autónomos e independientes. Es decir, a nosotros nos corresponde defender, a pesar de que nosotros pertenecemos al Ejecutivo, a nosotros nos corresponde defender cualquier medida que sea adoptada por cualquiera de los órganos del Estado, de acuerdo a la definición que se puede encontrar en los artículos de responsabilidad internacional del Estado. Y lo que hacemos nosotros ante el sistema internacional es proteger y legitimar esta organización institucional del Estado de Colombia de cara a los compromisos internacionales que hemos adquirido en estos 3 frentes. Voy a concentrarme únicamente en el frente de trabajo del arbitraje internacional de inversión y cómo nosotros desde Colombia hemos estructurado nuestra defensa y cuál ha sido nuestra experiencia. Nosotros en Colombia, para defender al Estado de estos inversionistas extranjeros que activan la cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado, hemos creado lo que hemos denominado un sistema de controversias internacionales, sistema de defensa de controversias internacionales de inversión. Y este sistema tiene 2 grandes componentes. El primero de ellos es la negociación internacional, que en realidad está principalmente a cargo del Ministerio de Comercio de Colombia, que son los encargados de negociar los acuerdos internacionales, pero estamos en permanente contacto con ellos y trabajamos en equipo porque a través de la negociación internacional podemos lograr notas interpretativas que nos ayuden a aclarar el alcance de los estándares de protección a la inversión extranjera que acaban de ser explicados. También tenemos un acuerdo internacional modelo. Se participa en la renegociación de tratados en donde siempre queremos aplicar la experiencia y lecciones aprendidas en la defensa de diferentes controversias, y en donde nos hemos encontrado con varios colegas de Brasil en el grupo 3 de trabajo de la CENUTMI o de UNCITRAL, en donde estamos discutiendo posibles reformas al sistema de resolución de controversia inversionista-Estado. Entonces, esta primera línea es la del sistema de defensa internacional, es la negociación. Y está la segunda, que es la que está principalmente a cargo de nosotros en la agencia, que es la defensa internacional, que además de defendernos, valga la redundancia, en los diferentes arbitrajes que tenemos, también consiste en lograr intervención de partes no contendientes, que son los equipos de defensa de los estados contraparte de los acuerdos. Entonces, por ejemplo,
en aquellos casos en los que quien nos demanda es un inversionista de los Estados Unidos de América, siempre hemos tenido una intervención de parte no contendiente sobre la interpretación de los estándares por parte del equipo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También en esta línea de defensa internacional, también trabajamos en participación en las reformas al reglamento del CIADI, del cual Colombia sí es parte, y utilizamos toda la experiencia que recogemos en la defensa de Colombia en arbitrajes internacionales de inversión para crear estrategias de prevención de estas controversias internacionales mediante el entrenamiento y la capacitación de los diferentes funcionarios involucrados en la toma de decisiones complejas en torno a los estándares de protección a la inversión extranjera y también cómo los tribunales internacionales la han aplicado. Para lograr todo esto, se podrán imaginar ustedes que es muy importante que nosotros tengamos una coordinación interinstitucional con todas las entidades del Estado involucradas en las diferentes controversias, bastante robusta. Yo creo que uno de los ejes fundamentales del equipo de defensa de Colombia es mantener y garantizar siempre una coordinación interinstitucional que funcione casi que como un reloj. Porque son las entidades involucradas en cada una de las decisiones que son cuestionadas internacionalmente las que nos pueden dar la información, los documentos y las pruebas necesarias para alimentar las estrategias de defensa que nosotros presentamos ante el sistema internacional. Colombia entonces tiene 19 acuerdos internacionales de inversión vigentes y 7 suscritos. Nos han presentado 22 controversias internacionales de inversión, invocando las cláusulas de los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Suiza y España principalmente. Entonces, de 19, son 6 los que se han utilizado. Pero algo muy interesante es que inversionistas colombianos también han activado el mecanismo de resolución de controversias con otros estados, y es el caso de los arbitrajes que se han iniciado por el Grupo de Energía de Bogotá, que es una entidad estatal, en contra de Guatemala, y también otros 2 arbitrajes que se han iniciado en contra de Chile. Uno de esos 2 arbitrajes también fue iniciado por ISA, que también es una compañía con participación estatal. Luego, desde la experiencia de Colombia, nosotros sí tenemos que defendernos del arbitraje internacional de inversión, pero sí hemos visto también aplicada en la práctica esta reciprocidad y la posibilidad de que inversionistas colombianos también utilicen este mecanismo para resolver disputas con estados en los que tienen inversión. Las controversias internacionales de inversión que han sido presentadas contra Colombia nos posicionan en ser el 6º estado más demandado históricamente en la región. El estado más demandado es Argentina y luego sigue Perú, Ecuador, Venezuela, México y por ahí ya va Colombia. El modelo entonces que hemos decidido implementar en Colombia para defender los intereses del Estado es lo que se conoce internacionalmente como el modelo híbrido o modelo mixto de defensa. Este modelo consiste en contar con un equipo especializado que conozca el asunto del arbitraje de inversión en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que es el equipo a mi cargo, que conozca estos temas, que trabaja en equipo con firmas internacionales que gozan de suficiente idoneidad, experiencia y buena reputación para diseñar e implementar las estrategias de defensa que se construyen y alimentan en equipo con los abogados de la agencia. En punto de modelos de defensa del Estado está el híbrido, el que es modelo directo y el que es modelo externo. La razón por la que en Colombia decidimos implementar el modelo híbrido fue a partir de las mejores prácticas y lecciones aprendidas por otros estados que nos llevaban bastante ventaja en la defensa en controversias internacionales de inversión, porque si bien
Colombia en este momento es el 6º país más demandado en la región. Esto no era así. Colombia era un estado que no tenía ni un solo arbitraje de inversión hasta el año 2016. Entonces nosotros pasamos de 0 a 10 en un lapso de tiempo muy corto y tuvimos que reaccionar muy rápido. Para ello, en el 2017 que se creó la Dirección de Defensa Jurídica Internacional y a partir de mejores prácticas y lecciones aprendidas por otros estados, decidimos montar el modelo mixto, por cuanto el modelo directo, que es aquel que se hace por los abogados del estado, tiene un costo o una curva de aprendizaje muy alta, y es el caso de lo ocurrido en Argentina y también, si se quiere, en España. El arbitraje internacional de inversiones tiene unas dinámicas muy propias, que solamente se aprenden a partir de la experiencia y participando en ello, y eso lo entendimos muy rápidamente. Y el modelo externo hace, digamos que identificamos que es bastante riesgoso, porque no garantiza que la coordinación interinstitucional, que es clave para una defensa efectiva, se logre realmente cuando es una firma a la que se le entrega toda la responsabilidad. Y también identificamos que es muy importante que haya un equipo de abogados del Estado que garantice que las líneas de defensa que son presentadas internacionalmente en nombre de Colombia efectivamente representen los intereses del Estado y que no se concentren únicamente en cada litigio. Es fundamental tener todo el panorama general de la organización institucional colombiana. Este modelo híbrido, entonces, como les digo, consiste en que la agencia asume la defensa con apoyo de abogados externos, pero nosotros nos tomamos muy en serio la parte en la que hay transferencia de conocimientos y de capacidades. Entonces, algo que ha puesto al equipo de defensa de Colombia en una ventaja muy importante es que hemos logrado sinergias y un complemento muy importante entre la experiencia de las firmas internacionales en arbitraje de inversión y nuestro conocimiento del funcionamiento del Estado colombiano. Entonces, hemos sido muy eficientes y efectivos a la hora de simplificar y poder traducir nuestra organización institucional al lenguaje del arbitraje internacional de las inversiones para que sea debidamente comprendido. Y al mismo tiempo, el equipo de defensa de Colombia es bastante activo en la revisión, preparación y diseño de la estrategia de defensa. Nos tomamos muy en serio ese rol de tal manera que hemos venido adquiriendo cada vez más conocimiento al punto que hemos venido asumiendo la atención directa de manera progresiva de ciertas fases o etapas del procedimiento de manera muy responsable. Ha sido siempre un riesgo controlado, pero en este momento nosotros, el equipo de defensa de la dirección, es quien se encarga de la representación de Colombia en lo que nosotros llamamos la etapa prearbitral, que es aquella etapa que es asumida por, que es la fase de negociación o arreglo directo, la constitución del tribunal y los alegatos jurisdiccionales. Esto es positivo porque ha tenido un impacto muy importante en la reducción de costos. Nosotros somos un estado que ha logrado mantener los costos de estas firmas internacionales, que son bastante altos, muy controlados, y esto es gracias al modelo híbrido, a partir del cual nosotros apoyamos y ayudamos muchísimo a las firmas internacionales y también nos hacemos cargo de fases de tal manera que esto se vea en los costos. Resultado de esto es que nosotros asumimos la representación directa de Colombia en un arbitraje internacional de inversión que fue el iniciado por AFC Investment Solutions y logramos la desestimación de esta demanda en una fase muy temprana por manifiesta falta de mérito jurídico. Eso fue lo que logramos, es el caso de AFC. Y bueno, digamos que de 40 decisiones por esta excepción, de manifiesta falta de mérito jurídico que hay públicas, solo 6 han sido exitosas y una sola ha sido lograda por el equipo de defensa del Estado. Así que esa es como la prueba y la materialización de que el modelo híbrido sí da frutos.
En torno a los costos, tenemos un estudio que pueden encontrar publicado en la página de la agencia. Nosotros hicimos un estudio comparado respecto de los gastos de representación legal de Colombia con respecto a América Latina. Y Colombia paga el 50%, más o menos el 50% de lo que han pagado o han destinado otros estados en su defensa internacional. Luego, además de la capacidad del equipo de asumir algunas etapas y tener éxito en ello y tener el control de la defensa, también el modelo mixto y este modelo híbrido diseñado e implementado por Colombia ha tenido éxito en cuanto al mantenimiento de los costos controlados, que mis colegas que me acompañan en el grupo 3 de trabajo de UNCITRAL saben que este es uno de los asuntos o de los temas que se critica, y es la duración y el costo exagerado de defensa de los arbitrajes de inversión. Como resultado de este modelo mixto, nosotros y de las 21 controversias internacionales de inversión que han sido presentadas en contra de Colombia, a la fecha se han resuelto 6 controversias internacionales de inversión, 5 de las cuales consisten en un laudo que le da una victoria absoluta al Estado colombiano, con recuperación en costas en 3 de esos laudos, nos devuelven los costos de representación legal. Uno de ellos, como ya les conté, fue defendido por el equipo, directamente por el equipo de defensa de Colombia, y en el único laudo en el que Colombia ha sido condenada, nos condenaron a pagar tan solo el 3% de las pretensiones de la demandante, y además lo que le ordenaron a Colombia fue devolverle al demandante unos dineros que había pagado por concepto de una decisión de nuestra Contraloría General de la República. Luego no fue una indemnización como tal, sino una restitución de dineros. Esto posiciona a Colombia con una tasa de éxito, si se analiza desde el punto de vista de las pretensiones, de un 99% en el arbitraje de inversión. Para los que tengan interés en revisar el contenido de estas decisiones, todas se encuentran publicadas en la página web de la agencia. Son decisiones bastante interesantes porque además contienen unos triunfos, además de los ahorros en pretensiones que les acabo de mencionar y la recuperación en costos, contienen unos triunfos jurídicos porque Colombia se posiciona internacionalmente como un país que cumple con estándares de protección a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo logramos una interpretación de los estándares a la inversión extranjera que yo creo que son muy favorables y muy sanos para el sistema de solución de controversias inversionista-Estado. Por ejemplo, en el caso de Naturgy, gas natural en contra de Colombia, es muy interesante cómo el Tribunal de Inversión hace referencia a una carga, a la carga de hacer una debida diligencia o due diligence por parte del inversionista, de tal manera que si las condiciones respecto de las cuales reclama al Estado receptor de la inversión estaban presentes al momento en que hizo la inversión, el Estado receptor de la inversión no tiene por qué ser condenado a demandar. De la misma manera hay otros laudos que validan las decisiones adoptadas por nuestras cortes. Los tribunales también en esas decisiones expresamente señalan que a ellos no les corresponde cuestionar las decisiones que fueron adoptadas de manera adecuada en cumplimiento del debido proceso y de buena fe. Acá entonces me voy a detener. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo los invito a que consulten estos laudos que son muy interesantes en torno al desarrollo de la interpretación de los estándares de protección a la inversión extranjera. Y con gusto puedo compartirles, si les interesa, una presentación que tenía preparada para este panel, pero creo que fue mejor que pudieran ver mi cara en pantalla. Muchas gracias. Muito obrigado, doutora Ana Maria.
e colocado o contexto da América Latina, sobretudo da América do Sul, na questão da arbitragem, que cada vez mais se expande. Eu também me deixo de fazer qualquer comentário e passar já a palavra para a minha amiga antiga, doutora Adriana Pucci, que vai falar sobre o tema mesmo. Arbitragem de investimento e arbitragem internacional. Boa tarde a todos. Bom, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo a doutora Rita Nolasco pelo convite, a Lilian da CIESP também pelo convite. E, bom, dou parabéns para vocês pela continuidade deste seminário, não é? Já é uma tradição aqui na casa, todos os anos temos um seminário e se debatem temas muito interessantes. Eu assisti ao painel anterior, acho que é uma contribuição muito rica, não, ao debate da arbitragem com a administração pública, mas também privado, não, porque o painel anterior se falou muito da arbitragem privada também. O tema que nos traz hoje, eu preparei e agradeço a minha equipe, que os meninos ajudam com estas apresentações, esta apresentação. Meu objetivo é falar da arbitragem internacional a partir da perspectiva do Estado brasileiro, não? Falar a situação hoje e qual é a minha opinião também sobre este tema, que é um tema muito polêmico. Então, vamos a começar primeiro por arbitragem de investimento. Eu tomo aqui o que falou o professor José Carlos de Magalhães, porque achei muito interessante. A arbitragem de investimento já, na minha opinião, virou uma área muito importante em nível internacional. E em síntese, o que significa? Que se permite uma arbitragem entre um Estado soberano e um particular, y es una arbitraje entre un Estado y un particular. ¿Y por qué de investimento? Porque se resuelven los conflictos que surgen dos investimentos feitos por este particular en un Estado receptor de investimento. Rápidamente quiero contar a historia, cómo se desenvolvió a arbitraje de investimento para entendermos que da importância desta conjunção do procedimento com o mérito, como falou o professor Magalhães, da importância da arbitragem com o investimento, que o tema de investimento é mérito, e a arbitragem é processual. A inovação ocorreu na década dos anos 60, 65, 66, quando se aprovou a Convenção de Washington, que é um tratado multilateral, ratificado hoje em dia por mais de 150 países, y que fue el primer tratado internacional que permitió que un Estado soberano pudiese ser demandado por un particular en nivel internacional. Es decir, nós temos que ter ideia que antes da década de 60 era imposible, da perspectiva do direito internacional público, que un Estado fuese demandado por un particular. Es decir, o direito internacional público somente os Estados podrían ser partes de una arbitraje, o sea, porque considerado o Estado soberano no se podría someter a una controversia con un particular. Y esto fue modificado, esa fue la grande vantagem de esta Convenção de Washington, porque fue a primeira vez que se reconoce, entonces vuelvo a reiterar, que un particular puede demandar a un Estado. ¿Cómo funciona este sistema? Los Estados ratifican esta Convención de Washington y con esa ratificación aceitan someterse a arbitraje iniciados por nacionales de otros estados que también ratificaron la Convención. A Convención de Washington es un procedimiento, a Convención cría o ICSID, que es un centro de resolución de controversias justamente de arbitraje entre particular y Estado, se resuelve en el ámbito internacional, eso es importante, y fue criado en el ámbito del Banco Mundial, a sede en Washington, fue criado en el ámbito del Banco Mundial. Ahora, na minha opinião, a arbitragem de investimento virou o que é hoje a partir da grande
ratificação de tratados bilaterais de investimento, que aí vem o mérito. Por quê? Porque estes tratados bilaterais de investimento, que a maioria segue o modelo da OCDE da década dos anos 50, também 60, acho que o primeiro modelo foi Alemanha-Paquistão. Estes tratados establecem garantias de proteção ao investidor estrangeiro muito concretas, muito objetivas, específicas. Já vimos falar a André, vimos o Pietro, inclusive a doutora Ordóñez falava, né? São estándares de proteção ao investidor estrangeiro. Então, os tratados bilaterais se assinam entre dois países, dois estados soberanos, e eles dizem com esse tratado, bom, os investidores da nacionalidade de um estado que façam investimento no outro estado vão contar com a garantia de proteção que surge desses tratados. Por isso, um primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que, na minha opinião, a arbitragem de investimento, a importância da arbitragem de investimento surge quando temos os BITs. Por quê? Porque se vocês veem a história do ICSID, desde a década dos anos 60, 66, quando se ratificou a convenção, até o ano 2000, teve muito pouca atividade, não teve muitas arbitragens. Por quê? Porque, a ver, não sei onde tenho que... Só queria mostrar. Por quê? Porque a lei do mérito, ou seja, se aplicava ao artigo 42 da Convenção de Washington, que diz assim, que lei se vai aplicar à controvérsia? Estamos falando do mérito agora. E se vai aplicar a lei do Estado receptor de investimento e também o tribunal vai decidir de acordo com, primeiro, o direito acordado pelas partes, na falta da lei que as partes acordaram, com a lei do Estado que recebe o investimento, e sempre que possível se aplica o direito internacional. Veja só que com base en esta norma y en la Convención de ICSID no houve muitas arbitragens. Todo começa na década dos anos 2000, quando houve boom de ratificação de tratados bilaterais de investimento. Então, realmente hoje é sistema especializado, como falou a doutora Ordóñez, realmente requer uma compreensão muito especial de como funciona, mas aí encontramos a conjunção do processo com o mérito, da arbitragem com a proteção do investidor. Por quê? Porque se entende o seguinte, o investidor estrangeiro vai estar muito protegido pelos BITs, pelo mérito, mas o investidor estrangeiro quer resolver as controvérsias com o Estado receptor do investimento por arbitragem. É decir, isso é típico da matéria de investimentos estrangeiros, que a desconfiança do investidor estrangeiro nos tribunais do país receptor do investimento. Es decir, eso tradicionalmente, historicamente, o investidor estrangeiro sempre quis sair dos tribunais locais donde faz o investimento. Então, a arbitragem vem como método que contribui, ¿no? a não levar a controvérsia aos tribunais locais, e este modelo do ICSID foi uma grande criação da comunidade internacional, porque o conflito entre o investidor estrangeiro e o Estado se resolve em nível internacional por arbitragem, e quando eu falo internacional, não sei, alguém falou, não é vácuo, não é que estão no ar, mas não tem conexão com os sistemas jurídicos nacionais, que é muito importante. Então, voltando aos slides, o que eu quero ressaltar aqui, que sim, é muito importante, são muito importantes os BITs, os tratados bilaterais de investimento, é decir, arbitragem de investimento sem BITs, eu acho que não existe, porque você existe o ICSID, mas o sucesso da arbitragem de investimento está nos BITs, não na arbitragem em si, no sistema, na parte processual. Inclusive, vamos a resaltar, se pode levar arbitragens de investimentos na CCI, es decir, no necesita ser ICSID. ICSID
Los tratados bilaterales de investimento prevén arbitraje, a maioria no ICSID, mas prevén as normas da UNCITRAL, por exemplo, ou prevén CCI também. Mas, claro, porque o mérito são os tratados, é a proteção que dão estes tratados bilaterais de investimento. Bom, então, aqui já me adiantei, os colegas já falaram, aqui eu mencionei as cláusulas padrão. Es decir, estos tratados son tratados padronizados, estándar. Surgieron de un primer modelo, Alemania y Pakistán, en la década de los años 50, y todos más o menos tienen estas cláusulas de protección de los investimentos extranjeros. Es decir, el Estado que recepciona el investimento da garantía de tratamiento justo y equitativo, de protección completa, de no discriminación, tratamiento nacional, tratamento da nação mais favorecida, enfim, todas estas garantias que, ao longo do desenvolvimento da arbitragem de investimento, os tribunais arbitrais têm ido desenvolvendo, entendendo, e há toda uma jurisprudência, uma doutrina, é decir, incrível de como se ha desenvolvido a interpretação da extensão da aplicação destas cláusulas dos tratados de investimento, por meio destas arbitragens. Bueno. Agora, bueno, e aí já comentei a importância do artigo 42, por quê? Porque esse é o artigo da Convenção de ICSID. E uma vez que os países que ratificaram a Convenção de Washington e que usam a arbitragem ICSID vão aplicar o artigo 42, que no mérito, então, vão aplicar os tratados bilaterais que uma vez que eles ratificam estes tratados, fazem parte do seu direito interno, não? E também do direito internacional, porque são tratados internacionais. Agora, vamos a Brasil. Brasil foi país, primeiro, Brasil, e o professor foi professor meu na Faculdade de Direito Internacional Público, sabe, logicamente, melhor que eu, mas Brasil foi país que sempre se resistiu a assinar tratados internacionais. Brasil sempre foi país que permaneceu pouco isolado da comunidade internacional, em geral. Eu acho que Brasil começa a ratificar muitos tratados na década dos anos 90, quando começa a ratificar as CIDIP, as Convenções Interamericanas de Direito Privado, enfim. E Brasil, eu acho que Brasil teve representante na Convenção de Washington, é decir, houve delegado do Brasil, desculpe, não me lembro o nome, que participou da redação da Convenção de Washington. E depois se excusou porque Brasil não ratificou. Até o momento não ratificou. Eu entendo que Brasil não tem a política de Estado, a intenção do Estado de ratificar a Convenção de Washington. Brasil assinou 14 BITs, e eu queria fazer uma distinção. Brasil não ratificou nenhum BIT. Segundo, eu fiz uma pesquisa bastante, porque minha tese de doutorado se baseou neste tema, por isso que conheço alguns meandros, mas segundo a pesquisa que eu fiz à época, se falava que o Brasil ratificou estes BITs na década dos anos 90, 95, perto de 2000, porque foram uma consequência do impeachment de Collor. Es decir, como o impeachment de Collor criou uma grande insegurança para os investidores estrangeiros, era o primeiro, agora Brasil já tem muitos impeachment, então agora já todo mundo sabe que a coisa continua, não é problema, mas o impeachment de Collor criou uma certa insegurança com os investidores estrangeiros. O governo, para dar essa segurança à comunidade internacional, assinou 14 BITs. E foram mandados ao Congresso, na época do governo Fernando Henrique. Agora, quando ganha Lula no primeiro governo, não me lembro, 2000, acho que foi, 2000 e pouco, o primeiro governo Lula, quando ganha as eleições, pedem já ao próprio presidente Fernando Henrique que retire da pauta do Congresso a ratificar estes 14 BITs. E foi o próprio, no governo Fernando Henrique, que se retiram da pauta do Congresso e já começa o governo Lula sem esse compromisso de estar discutindo os BITs e ficaram aí, não se ratificaram mais. Brasil
não sei agora, mas era muito cobrado para ratificar estes tratados bilaterais na comunidade internacional. Por isso, em 2015, Brasil crió unos tratados, en 2015 crió los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Investimentos, los ACFI. Estos tratados son los tratados criados pelo Brasil. Acho que Brasil fez isto como una forma de mostrar a comunidad internacional que tinha intenções de assinar alguma coisa en relación a los investimentos extranjeros, y eso sí fueron ratificados, que falaron los colegas aquí, hoy uno con México y otro con Angola, acredito, mas assinou con Chile, assinou con Colombia. Estos son unos modelos brasileiros que no son, veja só, a diferencia es, os BITs, modelo da OCDE, son modelos para incentivar a vinda a promoção de investimentos, a promoção e a proteção. Essas são as duas palavras, a promoção e a proteção de investimentos. Agora, este modelo brasileiro, são tratados mais de cooperação para facilitar os investimentos estrangeiros, cooperar entre os dois países, para que possam circular os investimentos dos particulares entre um e outro país. Estos acuerdos contienen algunas normas, por ejemplo, en caso de desapropiación, pagamento justo y equitativo, prevén tratamiento no discriminatorio, así prevén algunas garantías que a gente encontra nos BITs. Mas no prevé a solución de controversia entre particular y Estado, que Brasil siempre se recusó a aceitar que a arbitraje entre particular y Estado. Y prevé una solución de controversia entre estados que realmente a gente sabe que no funciona, porque ahí o particular, para poder demandar ao estado receptor de investimento, tem que pedir auxilio a seu próprio estado, y o próprio estado, no exercicio da proteção diplomática, decide si leva adiante o pleito do particular o não perante o outro estado. Então, estos acuerdos ficaron así, no sé en qué están, en fin, están ahí, algunos asignados, mas no se avanzó con este proceso. Ahora bien, ahora voltamos para o Brasil. E isto não falo eu, já ouvi falando o ministro Resec, em uma palestra muito interessante que ele deu no CEAP, o ministro Resec. O Brasil, como optou por não ratificar BITs, por não ratificar Washington, uma forma de dar uma certa segurança ao investidor estrangeiro foi desenvolver arbitragem com a participação do Estado. Por isso, o Brasil aceitou na lei nacional, la ley de arbitraje local, y colocó expresamente a partir de la reforma de la ley de arbitraje en 2015 que administración pública directa e indirecta puede participar de arbitraje. Entonces, digamos así, o Brasil optó por no ratificar estos tratados internacionales, mas ofrecer seguridad, digamos así, a un investidor extranjero que él podría resolver aquí por medio de arbitraje, ahí vamos a ver si es doméstica, internacional, sus controversias con el Estado brasileño. Cuando yo falo Estado, falo de todo o Estado, ¿no? La Unión, los estados, los municipios. Ahora, a ley está a ley de arbitraje brasileña, mas ahí después tenemos en a muchas leyes, sobre todo dos sectores regulados da economia, que prevén arbitragem, não? A lei de petróleo, de gás de petróleo, transporte aquaviário, a lei aqui eu trouxe 2 exemplos, a lei das PPP, das concessões, etc., prevén o uso da arbitragem. Agora, só trouxe estes 2 exemplos porque eu não vou dar resposta, mas fica aqui, alguém que queira fazer uma pesquisa, até seria muito interessante. Y, por ejemplo, a ley de PPP y de concesiones públicas, ellas falan que las controversias o contrato, un modelo de contrato que va a ser sometido a licitación, podrá tener cláusula
que prevé ya a resolución de conflictos por medio de arbitraje, y arbitraje será feita no Brasil, en língua portuguesa, y nos moldes da Lei 9.317, a Lei de Arbitraje. Agora, depois da aprovação destas leis, chegaram os decretos da União e dos Estados que viram a regulamentar a arbitragem com a participação da administração pública. E aqui, por exemplo, já falam que o direito, o mérito, será resolvido pelo direito brasileiro. Aí, bueno, aí eu deixo uma discussão, não sei se já ouviram esse tema, mas me pergunto, a lei de concessões públicas e de PPP, que compreende todas as concessões públicas da União, dos estados e dos municípios, diz que se vai poder utilizar uma cláusula de solução de controvérsias nos moldes da lei de arbitragem. E a lei de arbitragem, se vamos aqui, no artigo 2, diz que as partes poderão convencionar, escolher livremente as regras aplicáveis à controvérsia. Que as partes, inclusive, poderão convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes, nas regras internacionais de comércio. E que, quando a arbitragem envolva a administração pública, será sempre de direito, mas não fala de direito brasileiro, fala de direito, não será de cuidado. Então, eu levanto este ponto, que não tenho solução, porque, a ver, que é o que vinga aqui? A lei de arbitragem, que é uma lei federal que não fala que será sempre o direito brasileiro, que poderá ser escolhido pelas partes, ou vinga nos decretos que falam que quando participa a União da Arbitragem, ou o Estado, ou o município, tem que ser o direito brasileiro. Porque o direito material é muito importante. Como falou o professor, puxa, como temos arbitragem, mérito e processo, o direito material é muito importante. Porque que proteção le vamos a dar ao estrangeiro? O direito, a proteção de um direito estrangeiro? A proteção que dá ao direito brasileiro? É decir, é um tema muito espinhoso, muito complexo, que, na minha opinião, requer de muita análise, estudo e ponderação. Agora, só umas palavras para as empresas, as sociedades de economia mixta. As sociedades de economia mixta, aí vem a pergunta, o André Luiz comentou, bueno, se fizeram contratos agora na época do Covid com a Pfizer e continha cláusula de arbitragem. Mas também, por exemplo, a Petrobras sempre foi, como dizem, a menina dos olhos de ouro, não é? A Petrobras, por ser uma indústria de petróleo, só utilizou arbitragem e arbitragem internacional, sempre. É decir, teve um período histórico que o Brasil era contrário à arbitragem, mas Petrobras fazia arbitragem internacional e no padrão internacional. Agora, não sei, agora estamos em outro momento, veremos se podem, mas a mim me parece que há uma porta aí que se abre para, sobretudo, as sociedades de economia mixta, não tanto a administração pública direta, que aparentemente está mais concentrado na arbitragem doméstica, mas talvez uma porta para as empresas, as sociedades com participação de Estado, ¿no? Sociedades de economia mixta, etcétera, possam, que desenvolvem atividade econômica, possam, talvez, usar arbitragem internacional, ¿no? Ou seja, utilizar ou uma lei estrangeira, ou utilizar uma sede no exterior. Só trouxe aqui um exemplo, bueno, só dois exemplos da Petrobras, es decir, com arbitragem com sede em Nova York, lei aplicável de Nova York, com sede em Houston, enfim. E trouxe este caso do BNDES, que foi uma arbitragem CCI do BNDES com Equador. Foram duas arbitragens. Que aconteceu? Uma empresa construtora brasileira construiu uma hidroelétrica em Equador. Mas teve também o financiamento do BNDES. Então, o que aconteceu? Houve problemas na construção. O Estado equatoriano, porque essa empresa Hidropastasa S.A. es una empresa, una sociedad de economía mixta con participación del Estado ecuatoriano, tuvieron problemas en la construcción de hidroeléctrica,
o Estado ecuatoriano acusaba a constructora brasileira que había tenido fallas de construcción, fallas constructivas, y a constructora falaba que no, que perto da región había un vulcano, un volcano, y que tinha expedido pedras o material que tinha danificado as turbinas, enfim. Eu me lembro, nessa época, que foi um problema diplomático, que até os engenheiros da construtora tiveram que fugir e foram à embaixada brasileira no Equador, não os deixavam sair do Equador, enfim. Em decorrência desse problema, desse incidente, houve uma arbitragem local entre a construtora e para resolver o tema construtivo lá em Equador, mas também o Equador questionou o contrato de financiamento do BNDES, foi feita uma arbitragem internacional na CCI e foi resolvido, não é? Com árbitros internacionais, se mal não recordo, havia um árbitro português, inclusive. Então, só deixo estes exemplos para que vocês vejam que há casos em que empresas ou bancos, enfim, de fomento, brasileiros têm participado de arbitragem. Agora, só para terminar e não cansá-los, 3 perguntas que acho que também estiveram presentes nas manifestações dos colegas. O Brasil precisa participar da arbitragem de investimentos. Assim, eu acho, eu coincido com a opinião do professor Magalhães. É decir, o Brasil é um país que historicamente não tem tido atitudes contra o investidor estrangeiro. É decir, a gente vê história de outros países que desapropriam, por exemplo, de um dia para outro sem pagar uma indenização justa, ou bloqueiam a transferência de dinheiro, não é? Bloqueiam a remessa de capital, a remessa de lucros. Mas o Brasil, historicamente, não tem, salvo que se me escape alguma coisa, mas historicamente o Brasil não tem história de ir contra o investimento estrangeiro. Só trago como anedota, porque tiveram 2 casos, 20 anos, 10 anos atrás, que foram muito interessantes. Um foi um caso na década de 2004, o governador Requião era o governador do estado de Paraná, também no primeiro governo do presidente Lula, e era a época das rodovias, quando surgiram as rodovias, o projeto de rodovia, porque a Argentina estava mais avançado com este projeto novo de rodovias, e tinha muitas concessionárias que estavam em mãos de empresas argentinas e brasileiras, que se associavam empresas argentinas com brasileiras, e havia uma discussão porque tinham aumentado 30% o pedágio e o governador não estava conformado com isso, brigava com as concessionárias, e como, segundo entendo, as concessões eram federais, ele fez o seguinte: soltou um decreto do estado de Paraná declarando de utilidade pública as ações da empresa, não a concessão. Ele não expropriou, ele não ia expropriar a concessão, ele expropriava as ações das empresas que detinham a concessão. Aí foi um escândalo, mas, segundo os jornais da época, o presidente Lula chamou a seu amigo Requião, conversaram e se solucionou todo, não avançou, não se foram a mais. Outro caso que eu trago aqui para comentar a vocês, que envolve partes privadas, mas que também tinha a parte pública, por isso que se falou de uma tentativa de expropriação, foi aquele caso de Pão de Açúcar. Eu não sei se vocês se lembram, o Pão de Açúcar, os donos, tinham tinham feito uma parceria com uma empresa francesa, Casino, tinham recebido muito investimento e por um prazo de 10 anos. Finalizado esse prazo de 10 anos, o controle do grupo passaria para o parceiro francês, o investidor estrangeiro francês. E, na época, o grupo brasileiro, porque uma família, era um grupo de origem familiar, de empresários nacionais,
se ve que no quería, bueno, no quería desfacerse do controle do grupo. Y ellos fueron ao BNDES y o BNDES apoyó y él lanzó, parece sin avisar ao socio francés, que se fusionaria no Brasil o grupo Pão de Açúcar com o grupo Carrefour, que era o maior concorrente do Casino lá na França. Então, mas era com dinheiro do BNDES, e então o que alegavam os franceses? Que essa fusão diluiria a participação dos acionistas e, portanto, ele estariam diluindo a participação dele e ele não vai poder exercer o controle, que ele tinha direito pelos acordos. E aí era no governo da presidente Dilma Rousseff, e ela, segundo eu li, ela manifestou, mandou perguntar ao BNDES qual seria a finalidade pública ou social desse empréstimo, e aí o BNDES retirou e manifestou que não participaria. Por quê? Porque o investidor francês falava, o Estado brasileiro me está desapropriando, es creeping expropriation, uma desapropriação indireta, porque havia dinheiro do BNDES. Então, assim, eu, em síntese, já me estão passando aqui, em síntese, queria comentar, na minha opinião, Brasil é um país, primeiro, um país enorme, continental, muito rico, que eu acho, e que oferece segurança jurídica. Assim, dentro, não podemos dizer que o Brasil é um país assim, excelente, mas é um país que dentro dos países assim, no circuito mundial oferece segurança jurídica. Por lo menos não tem uma história, um histórico de estar contra o investidor estrangeiro. Agora, as duas perguntas que eu faço, que seguem agora, e que já com isso concluo minha apresentação, é a seguinte. A arbitragem no Brasil hoje oferece segurança jurídica ao investidor estrangeiro? Então, foi ótima a manifestação antes, na mesa anterior, da doutora, da advogada da empresa, porque ela falou, a empresa está insegura hoje em dia com a arbitragem. Então, a mensagem que eu quero transmitir para você é o seguinte: se o Estado brasileiro optou, é decir, não aceita participar das arbitragens internacionais, dos BITs, porque não, com uma política de Estado não aceita participar desse modelo para proteger investidor estrangeiro, e mandou uma mensagem para os investidores estrangeiros que o estrangeiro poderia vir aqui fazer arbitragem com o Estado, e que a arbitragem funciona muito bem no Brasil, porque funciona muito bem no Brasil. Eu acho assim, um momento que hoje vivemos no país com arbitragem não tem cabimento na minha visão. É decir, e a empresa, a moça da empresa hoje falava os arbitralistas, mas eu digo, como os arbitralistas? E a justiça? E os grupos econômicos brasileiros que perdem a arbitragem, não se conformam com perder a arbitragem e vão à justiça e revolvem e vão fazendo recursos e contra-recursos contra a sentença arbitral. Eu acho assim que é um momento, com esta ação de inconstitucionalidade que apresentaram no STF, com estas decisões que estão tomando os juízes, acho que é um momento do Estado pensar o que está fazendo. Já é uma política de Estado, me parece. Não é uma questão de arbitralista. Me parece uma política de Estado. Assim. Se Brasil ofereceu arbitragem para dar garantia aos investidores locais e estrangeiros, funcionou muito bem a arbitragem, funciona muito bem a arbitragem, e a arbitragem brasileira segue os padrões internacionais. Isso, desculpem que, mas como o Brasil não tinha experiência com arbitragem, quando começa a arbitragem no Brasil, o Brasil copia o padrão internacional. Então, a gente tem audiências aqui com cross-examination, sabe? E todo mundo aprendeu a inquirir com cross-examination, né? Temos os peritos, que são assistentes técnicos, tem tribunais que aceitam os pareceres do assistente técnico, já não se usa tanto a figura do perito, que são todos padrões da arbitragem internacional. Então, minha ideia acho que é um momento para refletir, que como política de Estado, já que estamos falando do investidor estrangeiro, o Estado brasileiro tem que refletir com este tema da arbitragem, e quanto ao mérito, acho que
permanece igual, ¿no? Contra o direito brasileiro protege, digamos así, tanto quanto a nacional, o investidor estrangeiro. Aí esperemos que não venha uma mudança também aí, não é? Es decir, esperemos que no, o sea, como están las cosas, aparentemente no, o investidor no tenga aquellas garantías tan puntuales de padrón internacional como nos VITs, mas acredito que tem seguranças aqui no Brasil. Bom, muito obrigada, desculpem pela demora aqui. Muito obrigado, doutora Adriana. Tocando nos assuntos importantes em relação ao tratamento do Brasil, em relação aos investimentos estrangeiros. Eu fiquei lembrando aqui, não vou falar muito, porque nós temos tempo curto, mas vou lembrar um fato que me parece importante. O Brasil assinou, em 1965, um acordo de garantia de investimentos com os Estados Unidos. Deixa eu lembrar o momento histórico em que aconteceu isso. O Brasil vinha de um movimento militar que derrubou um governo anterior, na época da Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, do Ocidente, contra o mundo comunista, e pululavam no mundo desapropriações de empresas estrangeiras, na Líbia, na Arábia Saudita, em todo o mundo existia isso. E o Brasil vinha de um governo que estava ligado muito aos sindicatos, era o governo João Goulart, do qual veio o movimento militar de 64. Em 65, o Brasil assinou um tratado bilateral com os Estados Unidos de garantia de investimentos, exatamente para assegurar à comunidade internacional que o Brasil honraria esses investimentos que fossem feitos no Brasil. Nesse tratado, tinha, nesse acordo, uma cláusula dizia que, se em caso de denegação de justiça, a matéria seria levada para a arbitragem internacional. Quando foi levado o caso para o Congresso para ratificar, o Congresso disse se entende por denegação de justiça a inexistência de tribunais regulares no país. Com um tratado bilateral, essa observação teve que ser voltada para outra parte, Estados Unidos, que entendeu, então, que havia uma modificação. Estou lembrando desse tratado porque a gente esquece que o mundo passou por uma turbulência muito grande naquela época, nos anos 60. A ONU, que foi, em um certo momento, tomada, vamos assim dizer, pelos países do terceiro mundo, aprovou aquela carta famosa, a Resolução dos Deveres Econômicos do Estado, e que pregava, de certa forma, a expropriação de empresas estrangeiras sem pagar indenização. Era todo um movimento que existia naquele momento, estou falando de 60, dos anos 70. Veja, mudou, o mundo foi mudando, e hoje nós temos mais de 2.000 tratados bilaterais de proteção de investimentos, totalmente contrários àquele movimento pregado pelos países do terceiro mundo. Mudaram as circunstâncias, não se fala mais de nova ordem comum internacional, houve a globalização da economia, houve esses 2.000 tratados bilaterais, e ficou lá pendente esse acordo de garantias, que ninguém mais lembra, porque nunca houve necessidade disso, o Brasil sempre cumpriu. A gente tem que lembrar que, em 1960, muito antes de qualquer lei de arbitragem, o Brasil atraiu as grandes indústrias automobilísticas do mundo inteiro, Estados Unidos e da França. Porque o Brasil tem uma estrutura jurídica que assegura a proteção dos investimentos estrangeiros. A lei de 62, que é a 4131, ficou em vigor até agora, mesmo foi mudada agora em 2021, mas ela está dito. As empresas, os capitais estrangeiros terão o mesmo tratamento dos capitais nacionais. Então, o Brasil oferece uma segurança jurídica muito importante. Eu só queria lembrar, para fechar, sei que não teve terminar, que até esse desenvolvimento na ordem internacional muitas vezes não é percebido, essa questão da imunidade de jurisdição. Eu estou vendo aqui a ministra Ellen Grace, eu estou lembrando
uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ela foi a relatora, e que mudou finalmente a jurisprudência do Brasil sobre imunidade de jurisdição. Até então, o Brasil aceitava a imunidade absoluta da jurisdição, embora o mundo inteiro já não aceite. Tem lei na Inglaterra, tem lei nos Estados Unidos, e o Brasil teve uma imunidade recusada pelos Estados Unidos, quando construiu a embaixada. Mas, internamente, o Brasil continuava a observar a imunidade absoluta. Nessa ação, que foi relatora a ministra Ellen Grace, ela fez um apanhado das decisões para mudar, finalmente mudar a nossa jurisprudência sobre imunidade de jurisdição, que agora é relativa e não é absoluta. E feito essas palavras, eu encerro, para não alongar mais o tempo. Muito obrigado, e fica encerrado esse painel. Os nossos agradecimentos ao mediador deste painel, José Carlos Magalhães. Passamos, então, ao penúltimo painel deste nosso encontro, mas antes desse penúltimo painel, vale a pena registrar mais uma vez a presença da ministra Ellen Grace, vice-presidente da Câmara CIESP e Fiesp, ministra aposentada e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.